todos! Hoje estou aqui com uma abelhinha bem fofinha para vos apresentar a nossa nova aula, que é a mochilinha, uma mini mochilinha animal. Ela é pequenina, como podem ver, mas super útil e que é muito fofinha para as crianças andarem. Temos vários padrões no nosso site em www.ninoca.pt de vários animais para poderem fazer assim uma coleção bem tchanã, bem fofinha, que com certeza todas as crianças vão adorar andar com esta mochila. Este molde é da Bruna Lemas. Queria agradecer a Bruna porque fez assim uma peça muito mimosinha. Eu apresento-vos aqui a aula da mochila, desculpem, da abelha, mas tem outros animais também lá no site. A posição depois destas partes 3D, que é as asas, as antenas, onde tem os corninhos ou umas orelhinhas, o chifrezinho do unicórnio. A posição é que depois pode alterar, mas eu explico-vos como é que se coloca e depois nas outras peças é só alterarem a posição também do animal, onde é que é para colocar as antenas ou as asas ou as orelhinhas. Espero que gostem desta peça. Ela é super fácil de fazer, muito mimosa. Eu coloquei aqui um vivo para ajudar aqui na estrutura e também na parte arredondada. Ela na parte de dentro, mostrar-vos aqui estes cursores que ficaram assim super fofinhos a combinar. E na parte de dentro ela é toda ampla, que cabe perfeitamente, por exemplo, a criança se quiser ir passear e levar aqui um lanchinho, um iogurte, uma água, um sumo, um lanchinho que quiserem pôr aqui, cabe aqui, os seus pequenos brinquedos, dá para elas levarem e passear com a sua mochila, super linda. Espero que gostem. Vamos então para a aula. Vamos então agora começar pelos materiais. Vamos precisar então do fole de fecho, 2 vezes o sintético exterior. Como isto é uma mini mochila, eu optei por só pôr o TNT 100 e também porque, como vou colocar vivo, também ajuda a dar estrutura, mas se preferirem sem colocar vivo também podem não colocar e, por exemplo, pôr em TNT 150 se preferirem. Vamos precisar 2 vezes o forro. O forro eu estou a usar a tela impermeável, estou a usar a impressa ou o bagum, sempre um bocadinho maior do que a nossa medida do exterior. O exterior eu estou a usar a napa. 2 vezes então no fole no exterior e 2 vezes o forro um bocadinho maior, estruturado com o TNT. O fundo a mesma coisa, é uma vez o fundo na parte da napa, com o TNT e com o forro um bocadinho maior. Eu quando digo um bocadinho maior, normalmente eu, na parte do comprimento é igual, na parte da largura é que eu ponho um bocadinho maior para depois cortar o excesso que sobrar. Neste caso, nós vamos usar a abelhinha, muito fofinha, que é aqui o nosso espelho da frente e o espelho de trás, também já estruturado com o TNT, o forro um bocadinho maior, e neste caso ela vai ter umas antenas pretas, que eu já estruturei neste aqui TNT 150, para ela ficar mais firme em pé, pois as antenas e as asas. Então eu estruturo estas pequenas peças com o TNT 150 e, claro, o forro um bocadinho maior e as asas a mesma situação. Neste caso eu vou-vos dar a aula da abelha. Dos outros animais é a mesma coisa, a forma de fazer estas peças. Pode ter que ser encaixar em sítios diferentes. Por exemplo, o pinguim só tem as asas, fica só de lado. Pode haver animais que só têm as orelhinhas, ficam em cima. Ou seja, isso depois vocês terão de ver em cada animal. Estas pecinhas é só encaixar no sítio certo, se é em cima, se é de lado, encaixam onde preferirem. Eu vou dar então aqui a da abelha, que traz mesmo já as antenas e as asinhas de lado. Depois vamos precisar de fecho, o fecho sempre um bocadinho maior do que o nosso fole. Eu estou a usar o de malha 5 em amarelo torrado. Vamos usar a alça, as alças eu estou a usar de 3 cm, a medida que eu cortei é de 70 cm, está bem? E vamos precisar de 2 passadores e 2 reguladores. Na alça também precisam uma de 25 cm para fazermos a alça de mão. Vamos precisar de 2 cursores, que eu esqueci de dizer, com o fecho eu vou usar 2 cursores. Se quiserem usar um cursor também podem só usar. Eu vou usar o da flor.
Vamos precisar para o acabamento o viés de acabamento. Neste caso eu vou usar o amarelinho gorgurão, que é para combinarmos com o nosso forro, para ficar bem bonito. E vamos precisar de vivo, caso queiram utilizar. Isso é opcional, se não quiserem usar vivo também não há problema nenhum. Vamos então agora começar pelas nossas asinhas e pelas antenas. A forma de fazer é igual. O que é que vamos fazer? Vamos pegar no nosso forro, não é? Avesso com avesso. Nós temos na parte exterior o molde da peça e vamos fazer uma costura à beirinha aqui a toda a volta e depois cortarmos este excesso de forro. Como estamos a usar a napa e a tela, o corte vai ficar desta forma assim. Aqui aconselho, como são detalhes mais pequenos, façam um ponto pequenino para fazermos o contorno a toda a volta, com cuidado, claro, com o máximo de perfeição possível, porque vai ficar visível, e cortamos o excesso de forro. Vamos fazer isso nas duas antenas e nas duas asas. Vai ficar então assim desta forma, para ficar o mais perfeitinho possível. Aqui eu usei a linha branca, estou a usar a linha branca para toda a peça, mas se quiserem, por exemplo, este caso as antenas são pretas, usarem a linha preta para ficar mais discreto, podem fazer. E depois nas asinhas a linha branca, vou deixar ao vosso critério. E já vos venho mostrar as 4 pecinhas prontas. Já temos então aqui as duas asas e as duas antenas já feitinhas. Aqui para vocês verem, eu fiz o ponto bem pequenino para eu conseguir fazer o contorno o mais perfeito possível. Isso fiz tanto nas antenas como nas asinhas. E vamos agora reservar um bocadinho e vamos colocar os espelhos, o forro nos nossos espelhos exteriores. Vamos juntar avesso com avesso, do forro com o sintético, e vamos fazer uma costura à beirinha a toda a volta e cortar o excesso de forro que ficou a mais. Já achei aqui o meio da parte de cima e da parte de baixo, para isso vocês tombam só a vossa peça ao meio e cortam um picozinho com a tesoura aqui e aqui. O nosso forro fica assim bem lindo, este amarelinho com as bolinhas pretas. Esta é a parte opcional, se quiserem colocar o vivo. Caso não queiram, passam este passo à frente, está bem? Eu peguei num pedacinho de napa preta, mais ou menos com 3 cm de largura, e vamos encaixar aqui no meio da nossa marcação e fazemos uma costura à beirinha. Eu já alterei o calcador para um calcador de vivo, para colocar agora o meu vivo. Eu sei que as meninas preferem o calcador de fecho, vocês usam um calcador que vos adapte melhor para colocar o vivo. Eu vou usar um vivo transparente. A parte da bolinha fica sempre para a parte de dentro e alinham esta parte reta pelo contorno da vossa peça. Então vamos pôr aqui assim e fazer uma costura a toda a volta. Quando estiverem próximos, cortam o vivo rente a este início e depois é só tombarem esta napa e passar outra costura por cima para fazer o acabamento. E pronto, já está colocado o nosso vivo. Aqui o forro desta forma ele vai tombando. Acho que
O vivo ajuda na estrutura e também na parte quando é para ficar arredondada, fica mais perfeitinha. Por isso, se conseguirem colocar o vivo, coloquem, porque é uma peça que acho que vai ficar muito giro com o vivo. E se não tiverem uma cor que combina com a vossa estampa, podem sempre usar este vivo transparente, que acaba por também dar uma graça, um detalhe, e fica sempre bonita a mesma. Agora, esta parte vocês vão fazer igual na peça de trás, no espelho de trás, está bem? Coloquem o forro e coloquem o vivo. E agora aqui na parte da frente, vamos então colocar as nossas alças e as nossas asas. Como é que vocês vão fazer? Eu primeiro coloquei o vivo, que é para depois, quando virarmos a nossa peça, o vivo não empurrar a asa e a antena para dentro, ok? Para empurrar para fora, que é esse o nosso intuito. Eu nas asas vou juntar direito do sintético com direito do espelho, do sintético. Eu nas asas vou alinhar aqui a meio da minha risquinha preta, ok? Desta forma assim, junto as duas, ou seja, as napas para a parte de dentro. Desta forma, mas vai ficar ao vosso critério. Se quiserem a asa um bocadinho mais para baixo, podem pôr, mais para cima também. E as antenas eu vou colocar daqui do meio para aqui, vou marcar 4,5 e daqui para aqui 4,5. Atenção às antenas, o olhinho fica para a parte de dentro, tá bem? Este redondinho fica virado para a parte de dentro, desta forma, e vai ser dos 4,5 cm para dentro, ok? Eu já tinha marcado aqui, não sei se conseguem ver aqui a marcação. Vou juntar o direito do sintético, os 4,5 fica dos 4,5 para dentro, mas é um bocadinho ao vosso critério também. Se querem as asas não, as antenas mais para cima, um bocadinho mais para o lado, estão a ver? Isso vai ficar um bocadinho ao vosso critério, tanto esta peça como os outros animais, ou seja, vocês podem brincar um bocadinho aqui também com estes detalhes em 3D, porém da medida, não é, que querem. Então vou virar para as nossas peças direito com direito e vou fazer então a costura à beirinha. Fica então assim as nossas asinhas e as nossas antenas. Vamos reservar um bocadinho. O espelho da frente já está prontinho e vamos terminar o nosso espelho de trás. Já coloquei o vivo e o forro. Agora vamos colocar as nossas alças. Primeiro vamos também achar o meio na parte de cima e na parte de baixo. E vamos colocar primeiro a nossa alça de 25 cm, que é a nossa alça de mão. Eu vou juntar simplesmente onde é aqui o meu meio. Vou unir os dois para ele ficar centradinho e fazer uma costura à beirinha. Atenção a este tipo de alça, queimarem sempre a alça pronta, queimarem sempre com o isqueiro para não desfiar. E vou juntar assim e fazer a costura à beirinha. Depois vou pegar nas alças grandes e vamos unir aqui também, depois de seguida da nossa alça. Se quiserem sobrepor um bocadinho também podem, acho que não há necessidade. Põem aqui encostado uma alça e a outra alça ao outro lado e fazemos aqui a costura à beirinha. Vai ficar então assim desta forma. Vocês depois podem cortar o excesso que ficou aqui da alça e depois voltam a queimar com o isqueiro esta parte que cortaram. Fica então assim. Já queimei também com o isqueiro. Agora eu esqueci-me de dizer no início que faltava 2 tirinhas de 6 cm, que é onde nós vamos encaixar aqui as alças na parte de baixo. Então vocês pegam no vosso passador e vão encaixar aqui ao meio a vossa alça e vão colocar aqui uma costura à beirinha. Fazem isso nas duas alças.
E agora vamos encaixar aqui na nossa mochilinha. Eu vou colocar aqui no meio onde está o arredondado. Vou encaixar aqui. Se quiserem, por exemplo, aqui em baixo, se calhar para não ficar no arredondado, porque normalmente eu ponho sempre no arredondado, mas para ser diferente agora, depois da curva, ok? Colocam as vossas presilhas, ou se quiserem no meio, podem pôr, é como vocês preferirem, e fazem novamente uma costura à beirinha. Aliás, é uma costura, eu estou a usar com o calcador de vivo, ou seja, estou a acompanhar o calcador aqui no vivo, está bem? E fica então assim, desta forma. E agora vamos regular as nossas alças. Vamos pegar na alça, verem se não está torcida. E vamos então encaixar com o regulador. Primeiro na parte de cima, ok? Depois põem um ferrinho a meio e colocam na parte de baixo o resto da alça. Vão dar de fora para dentro no passador, ok? Deixam aqui uma folga no regulador para conseguirem trabalhar. E vamos fazer uma coisa agora. Daqui de dentro entram na parte do regulador, deixam o ferrinho ao meio e voltam a descer, ok? Verem aqui, o ferrinho ficou no meio. E aqui nesta parte da alça, vamos fazer só aqui uma dobrinha ao meio, porque pode desfiar às vezes a alça, mais ou menos de 1 cm, e vamos fazer agora aqui uma costura à beirinha. E fica assim então a nossa alça já regulada. Vão fazer este processo também agora deste lado da alça. Fica então assim já prontinha as nossas alças, bem fofinhas, a combinar com a nossa estampa. E agora vamos reservar os espelhos e vamos trabalhar agora o folo do fecho e o fundo. Vamos pegar num dos nossos sintéticos do folo de fecho, vamos juntar com o fecho. Fecho com a cremalheira saliente virada para baixo. Já sabem que eu corto sempre o fecho um bocadinho maior, que é para depois conseguirmos colocar os cursores facilmente. E vamos fazer aqui uma costura à beirinha. Pegamos no nosso forro, direito com direito do sintético, alinhamos aqui na parte do fecho e vamos fazer agora uma costura pé de máquina. Atenção, é um bocado, não disse, entretanto eu já troquei o calcador para o calcador normal. Viramos para o lado direito, tanto o sintético como o forro, esticamos bem o forro para que depois o cursor encaixe sem bater no forro, não é? Para não empancar. E vamos fazer uma costura aqui à beirinha, para segurar então o sintético ao forro. E aproveito, como o forro é um bocadinho maior, vou fazer aqui também uma costura à beirinha e corto este excesso de forro. Vai ficar então assim, desta forma. Agora vamos encaixar o outro folo, sintético com sintético. Alinhamos aqui na lateral e na outra parte do fecho e vamos fazer então uma costura à beirinha. Juntamos agora forro com forro, a mesma coisa alinhamos na lateral e na parte do fecho, fazemos a costura pé de máquina.
Encaixamos também o sintético e o forro, bem esticadinho, e vamos fazer o mesmo processo com o outro lado. Costura à beirinha dos dois lados e cortar o excesso do forro. Agora vamos colocar os nossos cursores, mas como podem ver, a mim fica ligeiramente mais para baixo este lado do fole. Quando isso acontece, vocês destacam o vosso fecho, cortam a cremalheira de um dos lados e agora sim alinham os dois sintéticos para ficarem na mesma medida e depois sim encaixam o cursor. Se usarem um, encaixam, tiram e voltam a colocar até ao meio. Se encaixarem dois, colocam um de um lado e o outro do outro e unem-se no meio. Bem, está certinho, agora sim está certinho. E agora vou encaixar o outro cursor do outro lado. Corto também a cremalheira. E agora sim, encaixo o cursor. E ficam os dois para o meio. E como podem ver, estas florzinhas ficam assim qualquer coisa de muito, muito fofinho na nossa peça. E agora vamos encaixar o nosso fundo da peça. Para isso, vamos pegar o sintético do fundo, direito com direito do sintético do fole. Alinhamos aqui na lateral. Se costurarem da forma que eu costurei, a meio centímetro vai bater certinho. E vão fazer uma costura à beirinha. Cortam o excesso de forro e de fecho que estava aqui a mais. E colocam agora do lado do forro o nosso forro do fundo. Seja forro com forro, fundo com fole de fecho, alinhamos, costura, agora pé de máquina. Puxam o fundo, a parte do sintético e do forro, ok? Desta forma. E vamos fazer aqui uma costura à beirinha só para assentar esta costura. E vai ficar então assim, desta forma. Agora vão pegar direito do fole com direito do fundo e vamos fazer o mesmo processo. Primeiro costura à beirinha, depois empurramos o nosso forro, unimos e vamos fazer costura pé de máquina. Vamos virar para o lado direito e vão rebater outra vez aqui a costura deste lado e depois aproveitam, vão fazer uma costura à beirinha deste lado do forro, deste lado também e cortar este excesso de forro que ficou a mais. Já está então o nosso fole todo costuradinho, está virado já do avesso. Vamos achar o meio. Para achar o meio juntamos costura com costura. E com a tesoura fazem os 4 picos para marcar então o meio. Deste lado e deste lado. E depois aqui do lado do fole também. Pegamos num dos nossos espelhos, por exemplo, pode ser já o da frente, atenção ao fecho ficar para o lado de cima. Juntamos pique com pique, da parte de cima e na parte de baixo, e vamos pôr molinhas a toda a volta. E pronto, está preso com molinhas a toda a volta da nossa peça. Agora vamos trocar o calcador para o calcador de vivo novamente e vamos fazer a costura a toda a volta.
costuradinho toda a volta à nossa peça. Agora só falta colocarmos o viés. Eu gosto muito deste viés de Bonions, gorgurão, porque é só dobrarmos ao meio, que ele já traz um vinco, encaixarmos aqui e fazer a costura a toda a volta. E depois fazer o mesmo processo com o espelho de trás, encaixar aqui nesta parte do fecho e do fole, não é? Fazer a costura a toda a volta e colocar o viés, e já vos venho mostrar com a peça feita. E assim fica então a nossa mini mochila, bem linda, bem fofinha. Eu até já testei nas minhas filhotas, ficou assim super fofinha. Ela encaixa assim perfeitamente. Como podem ver, as nossas asinhas com o TNT 150 faz com que a nossa peça, tanto da antena como da asa, fique mais rijinha, que dê mais estrutura. Ela por dentro fica então toda ampla e dá para as crianças levarem um lanchinho, as meninas vaidosas pôr os seus brinquedos, os seus batons, não é? As suas maquilhagens, ou seja, é super útil. As crianças adoram, as minhas filhotas viram, disseram já que também querem as suas mochilinhas animais. E pronto, a única alteração entre os animais é a posição que podem pôr das asinhas, das antenas. Uns têm o chifrezinho do unicórnio, orelhinhas, o pinguim, as asinhas, ou seja, vocês podem depois colocar um bocadinho ao vosso critério, como vê, não é uma regra final. Espero que tenham gostado. Se gostaram, não se esqueçam de colocar aquele gosto, comentar, partilhar com os vossos amigos, subscrever ao canal e ativar o sininho para não perderem nenhuma aula. Muito obrigada e até à próxima!